Fala pessoal, se você é de tech, você está ingressando no mercado de trabalho, ou se você está buscando alguma nova oportunidade na área de tecnologia, você está no canal certo. Esse conteúdo aqui está recheado de informação para você, especialmente se você busca passar no processo seletivo. Eu sou Henrique Rusca e eu já reprovei muita gente em processo seletivo de empresas unicórnios e eu quero ajudar você a passar no processo seletivo de grandes empresas, unicórnios, big techs ou a empresa que você julga ser ideal para você, com a cultura que você merece viver, e eu quero ajudar você a fazer isso com um aumento de pelo menos 25% ou mais na negociação do seu salário. E o melhor de tudo, eu quero fazer isso sem ficar entrando no detalhe de código, framework ou libs. Quero falar como que você vai conseguir desvendar o que se passa na cabeça do seu entrevistador e ter as ações e atitudes corretas para você conseguir conquistar seu entrevistador durante o processo. Então, vamos lá e vamos conversar um pouco sobre esse mundo, né, que é o mundo de tech. Então, o que é o episódio de hoje? A gente vai falar se existe algum segredo para a aprovação do processo seletivo de tecnologia. E eu vou falar para você, eu já entrevistei dezenas e dezenas de pessoas e eu já vi tudo quanto é tipo de coisa, desde pessoa procurando no Google a resposta e contando para mim que estava tentando colar no meio da entrevista, até pessoas que realmente impressionaram e conseguiram aprovações quase que imediatas aí durante o processo. Então a gente vai explorar aqui um pouco e desmistificar o que é o processo seletivo de tech, que muita gente acha que é só entender de algum algoritmo, algum código, estudar alguma framework, fazer um hacker rank lá e que vai estar preparado para o processo seletivo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe todo uma história que você tem que trazer, existe toda uma bagagem técnica que você tem que provar, dependendo da senioridade que você está aplicando. E resolver um problema técnico, resolver um case é apenas um dos passos para você ser bem aprovado. Eu, inclusive, já fiz processo seletivo em que eu resolvi o case, eu respondi todas as perguntas de um case técnico e na hora que eu entrei por uma mesa redonda meio confusa, na minha opinião, que tinha gente de tudo quanto era setor da empresa, inclusive marketing, para aprovar um engenheiro de software, mas mesmo assim eu não passei no processo seletivo porque eu não consegui conduzir a reunião, não consegui conduzir aquela entrevista da forma que a empresa esperava. Então, assim, sim, você é testado em questões técnicas e não, as questões técnicas não são o único ponto. Na verdade, você provavelmente vai ter muito mais discussões mais aprofundadas desde o RH até o seu entrevistador que quer saber sobre o seu background técnico. E isso envolve você saber estruturar muito bem a sua história de vida, os problemas que você resolveu dentro da sua empresa. Então vamos começar dando um passo para trás e falar um pouquinho do setor de tecnologia. Hoje em dia, o setor de tech ele está, vamos dizer, até embedado, né, em praticamente qualquer empresa. Pega aí, por exemplo, o Magazine Luiza. Não é mais uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia, né? Inclusive eles estão desenvolvem um super app. Imagina como é que deve ser manter uma logística do tamanho da Magazine Luiza. Então, assim, tem que ter gente competentíssima criando algoritmos assim de ponta para conseguir otimizar isso, porque a gente sabe que hoje em dia os mercados são muito competitivos. Inclusive, né, você vê aí a questão, por exemplo, do supermercado Dia, que não se modernizou e está fechando as portas. Então, você trazer tecnologia para você conseguir extrair eficiência é a tendência de qualquer empresa. Se você ficar para trás nas planilhas de Excel, provavelmente você vai se tornar obsoleto nos mundos de hoje. Cada vez mais as empresas estão querendo internalizar as equipes de tecnologia. E aí, eu quero trazer aqui umas estatísticas, né, interessantes
sobre o mercado. Então a gente tem um crescimento aí de 11% ao ano em cargos de tech até 2029, né? E uma coisa muito interessante é que os processos seletivos das Big Techs, né? Para quem não sabe, Big Tech são as grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, enfim. O processo seletivo das Big Techs tem uma aprovação de 1%. Para e pensa um pouco, 1% é muito difícil, é muito mais difícil do que um vestibular de uma federal, é muito mais difícil do que passar numa faculdade dos Estados Unidos de ponta, né? Para você ter uma ideia, eu acho, se eu não me engano, a porcentagem de aprovação de Harvard é 8%, 8 um pouquinho menos. Ou seja, você passar numa Big Tech, elas são empresas tão desejadas, com tantos aplicantes, que é um processo seletivo acirradíssimo. Assim, eu já cheguei a entrevistar em excelentes empresas de tecnologia e os processos são mentalmente exaustivos, assim, 5 horas resolvendo problemas técnicos, arquiteturais, de design de sistema, de algoritmo. Não é nada fácil no processo seletivo, tem um desgaste mental, especialmente se a empresa já é mais formatada. Se você olha para uma startup, talvez o processo seletivo seja um pouco mais tranquilo, e talvez se você está olhando para um cargo de liderança, é um pouco mais conversacional e talvez menos técnico a todo momento, tá? E aí eu quero trazer para finalizar mais uma estatística para você, que 92% dos gerentes e recrutadores concordam que a comunicação é extremamente importante. Então, eu posso dizer para você que talvez eu já sentei com pessoas muito competentes do outro lado da entrevista, e porque ela estava extremamente nervosa e não conseguia externalizar sua linha de raciocínio, infelizmente, ela não foi aprovada por mim. Então, e como é que a gente sabe, né? E aí, de repente, a pessoa é competente dentro da empresa? Não sei, eu vou argumentar que, inclusive, talvez não, porque hoje em dia as empresas elas não querem a pessoa que vai sentar na cadeira e só resolver o backlog e pronto. A gente quer a pessoa que vai entrar no meio de um debate técnico, que vai defender sua ideia, que vai querer votar por uma arquitetura, trazer uma ideia nova, né? Eu já tive momentos em empresas que eu passei em que eu propus 3 arquiteturas diferentes para uma solução e aí veio um júnior que propôs uma melhor do que as minhas propostas. E eu falei, cara, você é demais, né? Então, a ideia é essa, é a gente aceitar as ideias propositivas das pessoas e tem muito valor a agregar se a gente abre espaço para as pessoas, desenvolvedores, analistas de dados ou SRE darem suas próprias propostas. E por que eu acho isso tão importante? Tem até uma história, né, de um livro chama It's Your Ship, que é de um comandante da Marinha Americana, que ele começou a tocar o navio dele como se fosse gerenciando uma empresa. E aí ele trouxe várias práticas de gestão de pessoas. E aí tem uma história muito interessante que ele fala assim, pô, os navios da Marinha, a cada 2 meses ou 3 meses, eles tinham que fazer manutenção. E aí um moleque que tava ali, ajudava a fazer a manutenção, tinha que voltar pro cais, trocar os parafusos, porque os parafusos enferrujavam, né? Eram parafusos de ferro. Ele olhou pro cara e falou, pô, por que a gente não faz de aço inoxidável? O cara parou para pensar assim, porra, aço inoxidável, verdade, não vai enferrujar. Trocaram os parafusos por aço inoxidável, o navio passou a ter manutenção uma vez por ano, em vez de uma vez a cada 2 meses, e economizou milhões e milhões, e toda a frota americana trocou isso. Olha só porque ele ouviu alguém lá no nível analista, alguém que estava mais próximo do problema do que ele não tinha nenhum ego de capitão ali para querer tentar ter as próprias ideias ou para não aceitar a ideia de alguém que está num nível, vamos dizer assim, muito mais júnior. Então, grandes gestores têm consciência disso e grandes gestores querem uma pessoa que dê voz às suas opiniões e traga opiniões ricas para dentro da mesa,
porque isso pode ajudar, né, em grande escala as empresas de tecnologia que nós estamos. E agora vamos entrar um pouco, agora que a gente já abriu um pouco as portas para o mercado de tech, vamos entrar em específico na entrevista das empresas de tecnologia. Então, o que você pode esperar, né, das entrevistas? E normalmente nós temos, vamos dizer aí, 3 ou 4 grandes formatos de entrevistas de tecnologia. A primeira é a de RH. E nessa entrevista de RH é muitas vezes feita uma triagem e você terá perguntas que você vai receber e elas não vão ser tão técnicas, mas elas muitas vezes podem sondar as suas experiências de vida. Então, o RH pode perguntar para você sobre um conflito de pessoas ou sobre um projeto que você entregou. Primeira coisa aí, lembra que o seu RH não fez ciência da computação. Então, você tem que tirar um pouco do jargão técnico da sua linguagem e você tem que adaptar para você falar em termos de negócio. Então você vai falar para o seu RH, vou dar um exemplo aqui, né? Então você não vai virar e falar assim, olha, eu fiz uma implementação do MongoDB num back-end feito em Node que usava uma arquitetura event-driven que através do SQS conseguia notificar um mailgun para conseguir mandar um e-mail para o usuário dizendo que o pedido dele estava pronto. Não, isso daí vai entediar um pouco o seu RH e talvez vai mostrar para o seu RH que você não tem um tato de negócio. Você não pode ir lá sentar com um stakeholder ou, né, um diretor que não tem uma bagagem técnica e defender sua ideia. Agora, se você vira para o seu RH e fala, olha, eu implementei um sistema de estoque, eu trouxe uma arquitetura nova para a empresa que eles aceitaram e eu consegui otimizar a gestão de estoque e reduzir o tempo que demorava em 30%. E esses 30% se traduziram numa economia de 5 milhões de reais aí para minha empresa. Então você vê que no fundo eu falei sobre o mesmo problema, mas eu usei muito mais os resultados e o jargão de negócios, né, ou o ponto de vista de negócio que uma pessoa leiga em tecnologia consiga entender. Então, é muito importante se adaptar realmente à sua linguagem. E quando você tiver com alguém técnico, aí você tem que botar para quebrar mesmo. Você precisa dar o detalhe bem técnico da tecnologia que você usou, da estratégia que você usou, da arquitetura que você pensou, que aí isso realmente vai brilhar os olhos do seu entrevistador. Então, seguindo aí da entrevista de RH, ele vai fazer uma triagem com você, vai decidir se você é um bom fit para a empresa. Por falar em fit, né, a gente pode até já se adiantar aí, você pode ter o RH tentando mensurar o seu fit cultural com a empresa, ou você pode ter uma entrevista separada de fit cultural. E aí, o que é fit cultural, Henrique? É para saber se os valores determinados pela empresa estão alinhados com você. Então vamos pensar assim que se a empresa quer alguém muito que veste a camisa, diferenciado e proativo, se você tem um certo comodismo e fala, eu tô tranquilo aqui no meu canto fazendo minhas tarefas, talvez não tenha um fit cultural, que a empresa vai esperar, né, uma certa proatividade de você e uma inquietude de você, e você é uma pessoa que você está mais tranquila no seu canto, acomodado, e tudo bem, né? Existem pessoas para todos os níveis. Isso daqui é o que eu preciso para viver e eu tô feliz, ótimo, entendeu? Talvez só uma empresa inquieta não é um fit cultural para você. Muitas vezes também questões de diversidade, né? Então, tem empresas que são muito mais fortes na tecla da diversidade, então elas precisam assegurar que a pessoa que está vindo não tem nenhum viés, né, contra a diversidade, um machismo, um sexismo ali, muito, muito mais importante. Tem empresas que não ligam para isso e não estão avaliando isso. Então é muito importante também você fazer a sua pesquisa sobre a empresa para que você se identifique também com ela, né? Se ela vai ser um lugar acolhedor para você. Pensa que
pô, especialmente, né? Eu sei que hoje em dia tem muito híbrido ou home office, mas se você tiver que pisar na empresa, você está passando 1/3 do seu dia lá, você precisa estar num ambiente que seja gostoso para você, né? E você precisa estar numa empresa que vai criar um ambiente bom. Seguindo aí, o outro tipo de entrevista que nós temos é a de background técnico. Então, de background técnico, você provavelmente vai sentar com uma pessoa técnica. E nessa entrevista você vai passar pelas suas histórias, em que você vai contar projetos que você implementou, problemas que você resolveu. E aqui a dica é: seja extremamente técnico. Não vai contar sua história e falar assim, eu fui numa empresa tal e aí lá era Node com React no front. E aí na outra empresa a gente fez um sistema, a gente usou muito Golang. E aí na outra empresa usava SQL. Desculpa, mas foda-se a linguagem que você usava, tá? Especialmente se o entrevistador é bom, ele sabe que as pessoas têm que ser bons resolvedores de problema. Eu, nas empresas que eu passei, nos processos seletivos que eu passei, eu nunca trabalhei profissionalmente com as linguagens da empresa. As empresas me aceitaram mesmo assim porque eu resolvi problema no processo seletivo. E é a mesma coisa, eu não quero saber que linguagem você usou, que tecnologia você mexeu numa determinada empresa durante um emprego. Eu quero saber o que você implementou. E assim, se eu tenho que falar essas coisas é porque acontece muito. Não tem coisa mais chata do que ficar listando linguagem ou listando tecnologia. Se você... eu mexi com Kubernetes, né? Aí, pô, você mexeu com Kubernetes? Então você vai começar a me dar detalhes. Porque eu já tive gente vomitando termos para mim de tecnologia, e aí eu começo a entrar no detalhe. A pessoa fala assim, não, porque SQL, porque Mongo, porque não relacional, porque Kubernetes. Kubernetes, então tá bom. Então me conta como é que você fez o deployment dos seus clusters. E aí a pessoa fica travada. Não é bem assim. Eu só tinha lá na empresa. Então aí vem a outra dica nas entrevistas de background técnico. Não comece a falar do que você não sabe, porque o entrevistador tem todo o direito do mundo de se aprofundar naquele assunto. Então, traga problemas específicos que você resolveu. Então, você fala assim, pô, eu fiz um sistema de cálculo de juros de empréstimo. E aí eu procurei um algoritmo com a tabela Price para fazer uma simulação. E aí eu implementei um microserviço com esses endpoints e eu permiti que ele trocasse com esses parâmetros para dar mais flexibilidade. E aí eu mensurei a quantidade de empréstimos que eram feitos, coloquei num dashboard e aí eu mostrei para a empresa inteira de que a gente estava rodando milhares e milhares de simulações por mês e isso ajudou o comercial na estratégia de precificação da empresa. Olha que legal, né? Então, eu conto aqui uma experiência fictícia aqui e aí eu dou um pouco de cor para ela. Eu falo das tecnologias, mas eu falo da estratégia, eu falo da implementação. E aí é extremamente importante, assim, uma coisa é você fazer um projeto e dar suporte, e outra coisa é você ter escrito aquele pedaço de código, ou feito aquela análise de dados, ou levantado aquele servidor em específico que você realmente fez. Então, tome cuidado em tentar contar muitas histórias no qual o crédito é muito mais da sua equipe ou da empresa que você estava e tenta trazer a sua contribuição dentro da empresa com algum projeto específico que você implementou. Isso é o mais importante, não é o que a empresa faz, não é o que você sabe que a empresa faz, é o que você fez. E seguindo aí, temos a entrevista técnica em si, no qual provavelmente você vai sentar e você vai ter que resolver algum tipo de problema. E é aqui que as pessoas não sabem trazer um debate rico com o entrevistador, ou ficam muito nervosas, e é extremamente importante você manter a calma. Não é esperado que você saiba de cabeça ou você olhe e venha magicamente a resposta para você. Você pode ter aqui diversos tipos de formatos de resoluções de problemas, né? Então eu posso ter desde uma conversa verbal mesmo com a pessoa, falando, pô, como é que você faria essa arquitetura aqui? Só conversa comigo, o que você faria,
até colocar você numa lona branca, até levar você num site de questões técnicas para você resolver. Infelizmente, se tiver que fazer um problema online em um site, aí você não vai ter um entrevistador para trazer uma conversa rica. Ou também, né, a gente tem um formato aí de case. Você traz uma lição de casa para casa, provavelmente vai montar um repositório e vai colocar uma documentação ali para conseguir defender o projetinho que você fez depois quando você voltar para a empresa. É extremamente importante esse ponto. Defender na entrevista. Depois, muitas vezes você não vai só implementar e mandar para a empresa e aí está resolvido. Porque pode ser que você use uma ajuda, um chat GPT, um amigo, etc. para fazer essa implementação por você. Então depois você vai chegar lá e você vai resolver, você vai explicar a sua linha de raciocínio, como você estruturou esse case, e muito possivelmente, já aconteceu algumas vezes comigo, ali no ato você vai ter que adaptar o código para fazer uma funcionalidade extra ou resolver algum problema extra que ele não especificou antes. Então, né, preste muita atenção que você tem que ser a pessoa que vai resolver o case, não tente enganar a empresa. Tá? Então, entendendo um pouco dos formatos de entrevista, agora eu quero te dizer o que não é uma entrevista. Primeira coisa é memorização. Não é memorizar. Se você fizer todos os algoritmos do mundo, pode ser que você ainda se depare com um algoritmo diferente. Não, como assim? Eu fui de cabo a rabo no livro do Google, eu fui de cabo a rabo nos problemas do Coderbyte, do Hacker Ranking. Mas eu vou falar para você que qualquer empresa pode também montar seu próprio exercício, seu próprio teste. Eu tenho isso na minha empresa, a gente tem vamos dizer assim, um problema proprietário para resolver e empresas que eu passei também têm seus problemas proprietários, porque é muito fácil você pegar um problema resolvido no negócio e adaptar para um problema de entrevista. E muitas vezes eu conheço diversos exemplos de empresas que fazem isso, e inclusive se o entrevistador dá um problema real da empresa e você acha a solução que é muito similar ao que a empresa já está fazendo, putz, aí é match total, né? Aí realmente impressiona o entrevistador. Eu tenho amigos que já aconteceu isso e é bem bacana quando isso acontece. Não é esperado que você resolva uma solução de nível produção extremamente profissional, mas é esperado que você consiga entender e fazer um caminho, um progresso, né, no problema em questão, tá? E então, uma coisa muito importante também que não faz parte de ser a entrevista é essa questão de apenas resolver problema técnico. Porque você tem a entrevista de RH, você tem que conquistar o RH. Eu já não passei em RH. Alguma coisa o RH não foi com a minha cara que eu não consegui nem tentar resolver um problema técnico. E olha que eu já resolvi muito problema técnico de entrevista antes. E aí, então você tem a RH, background técnico e a própria entrevista técnica exige um certo nível de comunicação. É a forma que você se porta, a forma que você questiona o problema, a forma que você conduz, com a calma que você conduz. Isso tudo está contando. Resolver um problema técnico é que nem, sabe, na escola, quando você dá a resposta do problema e o professor te dá 0 porque fala assim, pô, mas eu gostaria da resolução, né? Então, a mesma coisa serve para entrevista. Se você simplesmente der a resposta certa, não vai ser tão interessante quanto se você der a resolução, a sua linha de raciocínio para isso. E tá certo, né? Normalmente uma entrevista de código você tem que escrever o código inteiro, então, a resolução está ali. Tá, mas eu vou te falar que existe um impacto muito diferente entre você simplesmente escrever o código em silêncio e você caminhar passo a passo o que se passa na sua cabeça enquanto você está resolvendo esse código. Faz uma diferença brutal no processo seletivo, porque você consegue externalizar a sua linha de raciocínio. Isso significa que quando você estiver no meio da sua equipe, debatendo alguma coisa, você vai conseguir também externalizar o seu ponto de vista para a sua equipe. Então faz muito sentido que você conduza bem a sua comunicação durante uma entrevista técnica, entendeu? E aí, por último, né, queria notar para você que toda entrevista é diferente, tá? As entrevistas não são iguais. Então, pode ser que o RH apenas entreviste para uma startup ou apenas um RH e uma pessoa faça uma conversa muito
tranquila com você, porque a startup é esperado que não tenha os processos seletivos tão robustos, né? Mas nada impede uma pessoa extremamente experiente de estar conduzindo uma startup. Porém, quando você começa a ir para empresas mais estruturadas, você tem processos seletivos cada vez mais parrudos, né? Especialmente à medida que a empresa vai se tornando mais renomada e mais desejada, né? Quanto mais pessoas tentando entrar na empresa, mais complicado vai ser o processo seletivo. Se eu tenho 60 mil pessoas aplicando para Google para, sem passarem, você tem um processo seletivo acirrado e muito, muito mais aprofundado. Então, você tem desde um call por telefone ou uma chamada online de bate-papo até você viajar, pegar um avião e ir presencialmente até a empresa e passar o dia inteiro só resolvendo o problema e falando com liderança para você conseguir montar o seu portfólio lá que vai ser apresentado e vai ser debatido entre os entrevistadores. Existem vários formatos de processo seletivo, alguns deles extremamente exaustivos, mas obviamente se você passar na empresa vai valer super a pena porque você vai ganhar muita experiência se você estiver entrando numa empresa boa. Inclusive aqui vai uma pequena recomendação: se você está ingressando no mercado agora, entra numa empresa vamos dizer assim, mais estabelecida, porque você consegue aprender um pouco mais com os processos dela. Startup do zero, a não ser que você esteja montando a sua e você vai ser sócio, assim, não recomendo tanto, é um pouco mais difícil, né? Você tentar montar um negócio pela primeira vez. E eu falo isso por experiência própria, porque eu saí da faculdade tentando montar startup e não deu certo. Existem pessoas que dão certo, tá? Mas não são todas. Então o que você pode ganhar entendendo profundamente do processo seletivo? A primeira coisa é basicamente entrar mesmo na cabeça do seu entrevistador. Porque por mais técnico que você seja ou tenha um conhecimento bom, se você não souber tomar o controle da entrevista de forma correta, você pode estar perdendo uma oportunidade que você gostaria de fazer parte. E eu vou falar para você, eu sou um bom exemplo disso. Quando eu passei na Log, eu tive uma entrevista de background técnico que foi super boa e eu tive uma entrevista técnica que eu tinha estudado vários assuntos, várias tecnologias extremamente modernas. Eu estava falando de Kubernetes no meio da entrevista e aí a minha entrevistadora olhava para mim com uma cara de tipo, ok, mas aqui é um monolito e nós não usamos Kubernetes. Por que você está falando disso para mim? Então assim, eu estava perdendo a entrevista técnica. E aí chegou um momento e eu ficava desesperado, né? Ela falava, fazia algumas perguntas, mas não me dava um problema para eu resolver. E eu assim, porra, tô na entrevista técnica, cadê meu problema técnico? E aí chegou um momento que ela falou assim, tá, mas você sabe a diferença entre um grafo e uma árvore? Aí eu virei para ela e falei, olha, é o seguinte, ao invés de eu te explicar a diferença dessas duas estruturas de dados, por que eu não derivo um algoritmo de um matemático indiano que usa essas duas estruturas de dados e usa uma terceira também, que é uma fila de prioridade? E aí eu cheguei, nessa hora ela travou. Falou, não, por favor. E aí eu fui pra lousa, levantei e fui pra lousa. Tá vendo que ela não pediu isso pra eu fazer isso? Levantei e fui pra lousa, e aí eu fiz o Dijkstra, que é um algoritmo, o mesmo algoritmo do Waze, né, de menor distância, e implementei um Dijkstra ali pra ela. De curiosidade, por que eu consegui fazer isso de cabeça? Porque eu tinha feito um case para uma outra entrevista anterior que eu tinha que implementar um Dijkstra. Então eu não lembrava como resolver esse algoritmo. E aí você vê, né, ao tomar uma atitude diferente dentro da entrevista, eu acho que foi aquele momento, foi pivotal para eu conseguir ser aceito. E ali foi extremamente importante para minha carreira, porque me permitiu passar no processo seletivo de uma empresa que foi muito boa para mim, e foi uma escola para mim, né? Grande parte das habilidades técnicas e de liderança foram muito moldadas pela Log, que é uma empresa que naquela época tinha acabado de virar uma unicórnio, estava num crescimento assim absurdamente rápido, com muita gente boa lá dentro fazendo parte do processo. E inclusive, né, a Log ela foi formada por muitos engenheiros da Google. Ela teve um acqui-hire, que é uma aquisição que aconteceu, compraram uma empresa só para adquirir os colaboradores da empresa e não para usar necessariamente o produto da empresa. Esses colaboradores eram todos nível Google. Então, muitos dos processos seletivos que foram montados lá e as capacitações de recrutadores foram feitas baseado na Google. E eu fui um voluntário e eu fui treinado lá para conduzir
as entrevistas e os processos seletivos. Então, por isso que é também um assunto que é me toca bastante o coração, que é a capacidade de conduzir um bom processo seletivo. O que mais pode ser um bom benefício de você desvendar por completo o processo seletivo? Então, primeiro, é a capacidade de você não estar nervoso, que isso acontece muito. As pessoas acabam ficando nervosas e quando você está nervoso, você perde toda a sua linha de raciocínio. É aquela coisa, aquela situação que você fala, putz, eu sabia essa pergunta, né? Quem já não foi num vestibular e deu branco? Você fala assim, porra, eu era capaz, né? Eu podia resolver esses problemas. Se você tem uma preparação, se você está calmo com a situação, você vai conseguir conduzir e se portar de forma muito melhor. E aí, como é que você resolve essas preparações? Primeiro, você pode fazer mock interviews, né? Entrevistas fakes com um colega. Não só isso, mas você também pode fazer os próprios processos seletivos. Se você repetir várias e várias e várias vezes processos seletivos de empresas diferentes, cada vez mais você vai ficar, vamos dizer assim, mais acostumado com a situação que você é colocado. Ah, mas Henrique, eu não quero, eu odeio ser rejeitado. Tá bom, o medo de rejeite é real, mas se você não for rejeitado, o que vai acontecer? Seu nome vai entrar no banco de dados nacional falando, o Joãozinho não passou. Não vai. Uma empresa não sabe que você foi rejeitado de outra empresa. Inclusive, você pode falar que está aplicando para um outro processo seletivo na outra empresa para você parecer uma pessoa mais contestada, né? Então, assim, ninguém vai saber. E você precisa abraçar um rejeito de um processo seletivo como uma coisa boa. Você tem que olhar para isso e falar, yes, aprendi algo novo. Isso aconteceu comigo. Eu, antes de entrar na Log, eu fui reprovado de, uns 6, 7 processos seletivos. E cada processo que eu era reprovado, eu entendia melhor o que eu tinha que estudar e eu ia lá e estudava. E eu sabia onde eu estava faltando com conhecimento. E aí puxar um curso no Udemy, abria um artigo, tentava entrar no detalhe. Uma das minhas entrevistas, ele pediu uma arquitetura de Kubernetes que eu desenhei inteiro e eu errei uma coisa. Eu falei de usar um deployment quando eu tinha que usar um stateful set para banco de dados. E aí ele me corrigiu lá. Eu falei, caramba, eu já tinha visto isso, né? E aí eu peguei, voltei e estudei bem a fundo os usos, né, os casos de usos de stateful sets dentro de um Kubernetes, por exemplo. Né? E um pequeno segredo, nunca mais usei Kubernetes na vida, né? Foi só aquela hora. Não fique nervoso e para você não ficar nervoso, você tem que praticar muito. Você não tem que entrar na entrevista achando que você sabe. Tá? E não só isso, mas para uma grande oportunidade que você pode usar a entrevista a seu favor é exatamente pela sua remuneração. A entrevista não acaba quando você resolve o problema, a entrevista acaba quando você recebe uma proposta financeira. E existem várias alavancas ali dentro da entrevista que você pode usar para sua negociação. E a negociação ela não depende apenas de salário. Né? Muitas empresas oferecem equity, né? Oferecem porcentagem da empresa ou até options, que não deixa de ser um tipo de porcentagem da empresa, mas a empresa já é maior, ela está com capital aberto ou quase com capital aberto. Então você recebe o direito de comprar um pedaço da empresa por um preço justo e no futuro vender essa participação, essa pequena participação que você vai ter para alguém, para algum investidor ou especialmente se a empresa tiver capital aberto na bolsa, para a bolsa de valores. E aí eu te conto um exemplo bem sucedido, né, de negociação. Depois que eu saí da Log, eu apliquei para uma empresa que era a Zup. A Zup ela tinha recebido um aporte do Itaú de uns 600 milhões, ela estava bem grande, ela era o braço direito de tecnologia do Itaú. Naquele momento eu percebi que a minha posição estava defasada no mercado em relação a que eu estava entregando muito valor para a posição que eu estava. Eu já estava como tech lead na Log, mas eu tinha sido o melhor engenheiro sênior dentro da Log e aí eu consegui negociar com sucesso um aumento muito significativo no meu salário. Eu consegui aumentar meu salário em 90%. Por quê? Porque eu enganei as pessoas? Não, eu fiz todas as contas, fiz toda a linha de raciocínio, inclusive, né, eu tinha
options significativas da log, eu tinha ações significativas da log devido à minha performance. Eu consegui usar essas ações na minha negociação para eu conseguir quase dobrar o meu salário. E isso é extremamente importante. A ideia não é que você engane nenhuma empresa. Se você está entrando por um certo preço, você tem que entregar esse valor. E não só isso, quando eu entrei numa posição mais alta ainda dentro da ZUP, em um ano eu já estava recebendo uma proposta para ser head de tecnologia por lá. Então eu estava constantemente entregando valor, cumprindo o dever com o custo que eu custava para a empresa. Não só isso, mas também existem outros casos de negociação de grandes amigos meus e eles também usaram. Eu tenho um amigo que era da Loft, que foi para outras empresas, que conseguiu usar as opções de ações que ele recebeu, né, da Loft. Loft eu não sei se tem capital aberto, eu acho que ainda não, mas definitivamente tem pacotes de options para o processo seletivo para negociação. E não só isso, também preparo desses casos de amigos meus foi extremamente importante. Inclusive, alguns projetos que ele já resolveu no passado foram quase que exatamente o mesmo case que ele usou para resolver problemas em outros processos seletivos de outras empresas. E aí hoje ele está em uma posição muito boa, muito alta, numa excelente empresa. Eu tenho também case de amigo meu que é de fintech, que tem uma pegada extremamente social, e ele falou para mim, falou, Henrique, processo seletivo eu não tô nem aí pro cara que resolve tecnicamente, muito bem tecnicamente. Quando eu dou um case para as pessoas resolverem, eu presto atenção em quem se esforçou mais. Como assim? Nossa, quem se esforçou mais? Sim. Você consegue ver, através especialmente de um projetinho que uma pessoa leva para casa, se ela foi lá, ela tentou implementar o teste, fez uma documentação bem feita, para explicar a linha de raciocínio que ela fez, essa pessoa eu quero dentro da minha empresa, porque é a pessoa mais persistente, a pessoa que vai até o final com um problema. Olha que interessante, né? Uma das maiores habilidades buscadas por um entrevistador não é necessariamente a tecnicidade, mas sim a perseverança de resolver um problema. Você mostra isso através da forma que você implementa a questão que ele te deu. Além disso, eu tenho cases também de um tornilheiro que eu contratei uma vez e ele fez um problema técnico comigo, eu conduzi um processo seletivo e no final eu tinha duas pessoas que tecnicamente estavam pau a pau ali no problema que eu dei na entrevista. E ele foi a pessoa que eu escolhi por causa da postura dentro da entrevista. Ele externalizava mais a sua linha de raciocínio, ele debatia mais comigo, ele perguntava, não, mas você quer assim ou você quer assado? Você acha melhor dessa forma? Será que eu posso ir por esse caminho? E ele até perguntava e questionava, né? E ao perguntar não quer dizer que você não sabe, quer dizer que você está querendo quebrar, né, as pedras ali daquele caminho que você quer pavilhar. E no final, eu decidi por contratar esse planilheiro que mal tinha mexido com código na vida. E hoje ele, por exemplo, toca toda a minha área de tecnologia. Então, assim, claro, grande parte disso se deve não apenas às habilidades técnicas dele, que ele é muito bom, mas às habilidades de comunicação dele também. Conseguiu fazer ele subir muito rápido na carreira, inclusive passar os engenheiros sêniores que tinham na minha empresa. Então ele sabia navegar muito bem ali dentro da empresa. E isso, visto dentro da entrevista, tem um valor muito grande quando é identificado na entrevista, porque você sabe que essa pessoa vai se tornar um bom profissional lá dentro da empresa. Então sabemos aqui a quantidade de oportunidade que você consegue explorar dentro das entrevistas, os processos seletivos da área de tecnologia. Aí você vira para mim e começa a trazer alguns questionamentos. Pô, Henrique, tem que resolver problema técnico. Eu continuo acreditando que você tem que ser bom de técnica. E sim, eu vou falar para você, tem que ser bom de técnica. Não adianta você fazer uma pós de matemática e não saber fazer adição e multiplicação. Né? Concorda comigo? Então, sim, mas, porém, não é tudo. Então você tem o meu próprio exemplo, né?
aquele momento pivotal dentro da entrevista que eu fiz com a Log, no qual eu tomei uma atitude, eu levantei, eu fui para a lousa para resolver, o meu entrevistador não pediu para eu fazer isso. Se eu seguisse as instruções do meu entrevistador, eu provavelmente não teria passado direito na entrevista, porque eu ia falar uma resposta básico sobre estrutura de dados, que meu entrevistador não estava buscando ou não impressionasse, ou seja, fosse uma resposta padrão de livro. E não só isso, eu dei também um exemplo desse meu amigo que é CTO de fintech, que ele fala que ele prefere a pessoa que se esforça mais, ou que mostra mais investimento de tempo dentro do problema, né, do que uma pessoa que é técnica e saiu fazendo e aqui está a resposta certa. E isso, na minha opinião, tem uma analogia muito grande com o processo seletivo das universidades americanas. Como você tem muita gente aplicando para muita universidade, só para você entender o processo seletivo da universidade americana, você cria o seu portfólio, monta suas redações e você faz o exame nacional e depois disso você paga uma taxa de $50 e manda o portfólio para todas as outras. Então você pode aplicar para 10 ao mesmo tempo. E aí, se você mostra mais interesse, se você conversa cada vez mais com as pessoas do processo seletivo das universidades, as suas chances aumentam. Porque elas sabem que se elas te aceitarem, você talvez é aceito em mais outras 9 universidades. E a mesma coisa para o processo seletivo. Se você é uma pessoa boa, provavelmente você é uma pessoa concorrida. Mas se você é uma pessoa boa, que mostra interesse no processo seletivo, isso dá pontos para você. Não só no esforço feito em cases em casa, mas também no contato, por exemplo, com a pessoa da sua admissão. Então, se você manter um contato constante com o RH, pô, como é que tá indo? Teve alguma novidade? Tô super animado para fazer parte da empresa. Isso faz diferença. Inclusive, eu já tive muitas vezes o meu próprio RH ficar de repente animado com o candidato só porque o candidato estava animado com a empresa. E aí o meu próprio RH vinha para mim e ficava me cutucando sobre uma decisão naquele candidato. Então olha que legal. Todas essas atitudes, elas geram um efeito, elas contribuem para o seu processo seletivo em geral. Eu não sei quantas vezes eu preciso repetir, mas eu vou repetir. Não é só código, não é só framework. E aí você me fala, pô, Henrique, mas eu já fiz tanto processo seletivo que eu não consegui passar deles. Eu tomei tanto não que eu cansei. Eu tô bem aqui. E aí eu faço a provocação de volta para você. Você tá realmente bem aí? Se você tá realmente bem onde você tá, se você é uma pessoa ingressando no mercado agora, provavelmente você tem que fazer um processo seletivo. Se você é uma pessoa que já está numa empresa e você se sente estagnado, você se sente num ambiente que você está aprendendo, provavelmente, se você está há muitos anos, é possível que você não esteja aprendendo coisas novas, porque é muito difícil a empresa mudar de tecnologia. Né? Quando você ingressa em qualquer empresa, é um momento que você ganha uma curva de aprendizado muito maior. É tudo muito mais emocionante. Mas nada impede de, dentro da empresa, você propor um uso de novas tecnologias, claro. Mas de qualquer forma, se você acha ruim porque você já foi rejeitado múltiplas vezes de um processo seletivo, olha para mim. Como eu falei, eu falhei diversos processos seletivos antes de eu conseguir entrar numa empresa boa como a Log. E a cada processo, quem que vai me julgar? Sabe, eu fazia por conta própria, não precisava contar para ninguém ou colocar expectativa em ninguém. Então, e a cada processo que eu fazia, eu olhava e falava, caramba, que legal, né? Se você mudar sua linha de pensamento, em vez de você falar, pô, que merda, falhei, você fala, que legal, aprendi alguma coisa nova. É assim que você vai cada vez mais estar mais afiado, mais polido, para você estar preparado para o próximo, que de repente os processos seletivos que você anda falhando, eles só estão te preparando para a empresa ideal para você. Hoje, em retrospectiva, eu não trocaria por nada, os fracassos que eu tive nos meus processos seletivos, porque a empresa que eu entrei, com a liderança que eu tive, foram extremamente fundamentais para formar o profissional que eu sou hoje. Então, eu sou muito grato a esse momento de sofrimento que eu tive ali. Inclusive, eu fico até pensando, né? Tinha outras empresas
bem de altíssimo nível, de altíssimo calibre, e que talvez o meu caminho que eu iria trilhar não seria o mesmo. Talvez eu iria para um caminho muito mais técnico, porque eram empresas extremamente boas, mas extremamente mais técnicas e que exigiam menos habilidades de iniciativa e liderança, como a Log me ofereceu. E aí, para complementar também, eu pergunto para você, você está só entrando pela porta da frente, ou ligando essa câmera e fazendo a entrevista sem preparo nenhum? Então, se você não tem preparo, se prepara. E quando eu digo preparo, o que inclui no preparo? Chegar no horário. Se você está fazendo online, não faça por uma câmera de celular. Não tem coisa pior do que a pessoa pega o celular e começa a falar assim. Especialmente porque de vez em quando eu tenho intenção de implementar um problema de código e uma pessoa que está fazendo uma reunião por celular eu não consigo implementar, não consigo nem avaliar a pessoa. Então, o preparo envolve também a pontualidade, o preparo envolve também o seu equipamento que você usa, o preparo envolve também estar bem arrumado, né? Se você tem uma empresa bem pegada de startup, ok, mas sei lá, vai de calça e não vai de chinelo e regata para uma empresa só porque ela tem uma pegada de startup. Depois você faz como você quiser quando você já estiver lá dentro, né? E aí repetição, então faça isso várias vezes, falhe, abraça isso, falhe em várias entrevistas, porque isso vai te tornar melhor, ou pratique várias entrevistas com colegas, que isso vai te tornar uma pessoa melhor. Eu, por exemplo, quando eu queria começar a gerar conteúdo para as redes sociais, minha primeira reação foi: eu não vou botar cara na câmera, que eu não quero fazer isso. Eu vou escrever conteúdos textuais e as pessoas vão ler e vão achar maravilhoso. E não foi assim que aconteceu. Ninguém lia texto, ninguém quer ler texto, as pessoas querem se identificar. E aí eu me coloquei numa posição de desconforto e comecei a conversar com o meu público. E depois, eu te garanto, depois de 5, 6, 7 vezes fazendo a mesma coisa desconfortável, essa coisa não é tão desconfortável assim. Olha que doideira. Se você for fazer uma apresentação pela primeira vez, você vai ficar muito nervoso. Mas se você fizer a mesma apresentação pela 10ª vez, você não vai ficar nervoso. E a mesma coisa se vale para qualquer habilidade que queremos adquirir ao longo da nossa vida. E aí você me fala assim: ok, Henrique, beleza, vou fazer repetição, mas e aí se eu estiver falando com alguém que não tem experiência no mercado de tecnologia? Tem lugar para mim ainda no mercado? Ou tem que ter feito uma faculdade, feito 4 anos numa faculdade muito boa de ciência da computação? Eu falo que não é todo o caso. Assim. Confesso que você pode fazer um bootcamp. Né? Os bootcamps acabam tendo essas aulas mais curtas, 3 meses de imersão ali para você já pegar o jeito do mercado de tecnologia. Eu, particularmente, tenho um pouquinho de receio com os bootcamps. Eu acho muito difícil você aprender um setor inteiro em 3 meses apenas da sua vida, sendo que existem pessoas estudando 4 anos na faculdade para aprender ciência da computação. Mas eu já vi situações, cases muito bons. Te contar um segredo aqui para você. A pessoa, ela não tem que ser boa de ciência da computação, de tecnicidade. A pessoa ela tem que ser boa de lógica. Quem for bom de lógica vai se dar bem nesse setor. Então, a capacidade analítica de fazer uma análise de dados, de pensar nas especificações de um servidor, não só apenas para escrever aplicações, tá? É fundamental. Eu conheci uma pessoa quando eu estava na Log, que ela veio de um bootcamp para mulheres e ela tinha uma lógica extremamente boa. Quando ela chegou na empresa, ela já entendia, ela já falava a nossa língua, já tinha autonomia para resolver as tarefas. E em 2, 3 anos ela já virou sênior dentro da empresa. Então, sim, tem lugar para você, mesmo não sabendo direito sobre tecnologia de forma aprofundada. Se você tem cabeça boa, você é feito para esse mercado. E aí eu convido você a vir e participar dos processos seletivos. Eu convido a você permitir eu te ajudar nisso daí, nos processos. Inclusive, eu tenho o próprio exemplo do planilheiro que eu dei aqui nesse vídeo.
Essa pessoa, ela não trabalhava com engenharia de software especificamente, ela estava no financeiro e ela foi estudando, estudando, estudando e faz arquiteturas muito bem feitas hoje. Para resumir, assim, o mercado de tech tem muita oportunidade. O processo seletivo é muito amplo. Você pode se deparar com os mais diversos tipos de entrevistadores. Talvez você se depare com pessoas que vão gerar viés em relação a você, e talvez você vai se deparar com pessoas que vão conduzir processos seletivos extremamente justos. Eu digo viés porque, infelizmente, também os entrevistadores trazem conhecimentos próprios dele e querem que você tenha. Eu acho isso errado, mas pode ser que você encontre isso. E se encontrar, tudo bem. Vai ser uma coisa nova que você aprendeu. Você vai voltar para casa, você vai estudar e você vai estar preparado para o próximo problema que você tiver que resolver. E aí eu desejo toda a sorte do mundo para você e eu convido a estar acompanhando o canal, os conteúdos e tá acompanhando o evento do Hackeando a Entrevista que eu estou conduzindo, que vai dar em detalhes bem mais aprofundados segredos do processo seletivo e como desvendar a cabeça do seu entrevistador. Então é isso e eu vejo você no próximo episódio.